Olá, estudantes, tudo bem? Como é que vocês estão? Já sabem, né? Aqui é o professor Eduardo Félix, professor de língua portuguesa. E você que é do nono ano, que já está sintonizado comigo, vamos continuar. Porque hoje a gente vai aprender também muita coisa. Mas vamos continuar falando do gênero textual notícia. Pois é, esse gênero que estamos trabalhando nesses dias aí. Bom, lembram da aula passada, né? Na aula passada nós lançamos um desafio. E aí, todo mundo pronto para ver as respostas do desafio? Eu vou reler a pergunta, tá? A pergunta foi a seguinte: quais as diferenças básicas entre a notícia e a reportagem? Pois é, na aula passada falamos sobre notícia e falamos sobre reportagem. E aí, qual a diferença básica que há entre a notícia e a reportagem? E aí, vamos comparar as respostas? Tenho certeza que vocês vão dar um show. Resposta na tela. Notícia. Sua forma segue a regra de pirâmide invertida. Ela tem uma pauta breve e seu líder trabalha em cima das 6 perguntas básicas. Já a reportagem, sua forma não segue pirâmide invertida. Ela não tem uma pauta breve, ela tem uma pauta mais aprofundada e ela não necessariamente tem um lead jornalístico definido. Então, se você colocou isso ou algo parecido, parabéns. E se você não colocou ou se não acertou, não tem problema. Na aula de hoje, você vai ter oportunidade de rever todos os conteúdos que foram colocados aqui para vocês sobre o gênero textual notícia. Então, prontos? Todo mundo caneta e papel, aliás, caderno, lápis e borracha na mão, pronto para fazer as anotações, daquilo que não entendeu, da dúvida que ficou, porque esse é o momento. Vamos lá? Então, como eu falei, a aula de hoje é uma revisão de tudo que nós estudamos. E vamos relembrar o que é o gênero textual notícia. Mas o que é o gênero notícia? Vamos relembrar? Ele vai informar os fatos mais importantes, que é de interesse público, e ele organiza-se de uma maneira muito própria ao tipo. Como a notícia é um gênero textual, jornalístico, há detalhes descritivos e narrativos, né? Consequentemente, você vai ter no gênero notícia tempo, espaço, personagens e fatos envolvidos naquilo ali, certo? Agora, vejamos as características básicas do gênero textual notícia. Quais são essas características básicas, ou seja, as características primordiais? Primeiro, informatividade, ele traz uma informação. Ele vai trazer uma informação sobre um fato específico. Ele, claro, consequentemente, a notícia ela pode ser vinculada nos meios de comunicação diversos, por exemplo, rádio, TV, na internet, nas próprias redes sociais. Então, a notícia está presente em vários meios de comunicação. Uma coisa importante da notícia é a linguagem formal, ou seja, o uso da variedade padrão da língua é primordial. Claro que você vai utilizar a linguagem formal na notícia, mas levando em consideração uma coisa muito importante, clareza e objetividade. Você tem que atingir o maior número de pessoas possível. Então, a clareza é fundamental. Clareza, transparência e precisão. A impessoalidade e a imparcialidade. O gênero textual notícia é sempre narrado em terceira pessoa e não se coloca ponto de vista, não se coloca opinião, você apenas vai noticiar o fato, né? E, consequentemente, evidentemente, você vai noticiar fatos reais, atuais, cotidianos e de interesse público. Essas são as características básicas do gênero textual notícia. Mas não para por aí não, pessoal. Tem muito mais coisas. Por exemplo, quando estamos falando de notícia, vocês lembram que existe o corpo do texto, né? O lead, aquele primeiro parágrafo. Aquele primeiro parágrafo que é primordial, onde tem alguns questionamentos que são respondidos logo de cara no gênero textual notícia. Como, por exemplo, o que eu estou noticiando? Sobre quem, quando aquilo aconteceu, onde ocorreu, como aconteceu e por que aquilo aconteceu.
Esses questionamentos, como já foi falado anteriormente, eles são respondidos logo no primeiro parágrafo, naquela parte essencial, na parte básica, logo no primeiro momento que você tem contato com a notícia, tá? Bom, além das características principais do gênero textual notícia, a gente tem uma coisa muito relevante, que são as características discursivas do gênero. Vamos lá. O que compõe as características discursivas desse gênero? Primeiro deles, tá? A notícia precisa ter um título principal, uma manchete, uma chamada, algo que prenda, um título chamativo, atrativo. Um título auxiliar é um subtítulo. O que é esse título auxiliar? Na verdade, é um subtítulo, uma linha fina, um complemento ao título principal. Vem logo abaixo do título principal. Mas, levando em consideração que ele é opcional. Ou seja, você pode ler uma notícia e dizer assim, mas, Eduardo, está faltando o título auxiliar. Como eu coloquei para vocês, é opcional. Pode ter ou não. Uma outra característica discursiva do gênero notícia é o lead, né? Que, como já foi falado, é aquele parágrafo introdutório que apresenta a síntese, o resumo da notícia e contém as informações essenciais, as informações básicas, as informações mais precisas, né? As quais respondem os seguintes questionamentos, como, por exemplo, o que aconteceu, quando aconteceu, onde, com quem e como aquilo aconteceu, tá? Logo abaixo do lead a gente vai ter o corpo do texto, que são descrições detalhadas do fato. Eles são parágrafos que vêm logo em seguida, tá? E uma coisa bem relevante também, que reforça aquilo que você está noticiando, que é uma foto, uma imagem, que a gente chama de linguagem não verbal, que vem acompanhada de uma legenda, tá? Então, essas basicamente, são as características discursivas do gênero textual notícia, certo? Pois é, só lembrando que nossa aula de hoje é uma revisão de tudo que nós já trabalhamos, de tudo aquilo que nós estudamos, certo? Continuando nossa revisão, a gente tem fato central e informações secundárias. Lembram da pirâmide invertida? Pois é. O que seria essa pirâmide invertida, Eduardo? Para quem faltou essa aula, para quem não lembra, pirâmide invertida pode ser resumida em pouquíssimas palavras. É muito simples, pessoal. Você olha assim, pô, pirâmide invertida, mas o que tem a ver pirâmide invertida com gênero textual notícia? Mas é uma coisa muito simples. É como se, na verdade, logo acima você tem as informações essenciais, que são as informações mais relevantes, as informações mais importantes, e logo abaixo você vai ter as informações secundárias, que são declarações, são detalhes. Digamos que elas são as menos importantes. Digamos que as informações essenciais, que estão logo em cima, é onde está o lead, onde tem todo aquele questionamento do que, o quando, onde, o como, o porquê. Pois é. Agora, vamos relembrar a diferença de notícia para reportagem, né? Vocês lembram que a gente trabalhou, inclusive hoje, eu já mostrei, já falei para vocês disso, que foi o nosso desafio da aula passada, que foi respondido hoje, né? Que foi respondido na aula de hoje. A diferença de uma notícia para uma reportagem. Vamos relembrar? Pois é. A notícia, ela segue a regra da pirâmide invertida, ou seja, as informações essenciais e depois as informações secundárias. Já a reportagem, sua forma não segue essa pirâmide invertida. Ela não segue esse padrão, tá? Ele não segue um padrão como a notícia. Há essa diferença. Um outro ponto da notícia, ela tem uma pauta breve, uma pauta mais precisa, mais enxuta. Enquanto que a reportagem, ela tem uma pauta mais aprofundada, com mais riquezas de detalhes, com mais informações, com gráficos, comparações, tá? Outro ponto, a notícia, seu líder trabalha em cima das 6 perguntas básicas, tá? Que, quem, onde, quando, como e por quê. Essas 6 perguntas básicas, elas são na notícia, sempre você vai encontrar. Já na reportagem, no gênero textual reportagem, não necessariamente tem um lead jornalístico definido, né? Há uma certa liberdade, né? Não há esse rigor, ok?
E aí, estão relembrando, estão com dúvidas? Pois é, esse é o momento de tirar dúvida, esse é o momento de fazer anotações. É importante sempre a gente ter, principalmente você que é do nono ano, que pretende fazer IF, escola técnica, as informações da aula é sempre bom a gente anotar as dicas que o professor está dando em qualquer disciplina, tá? Então, vai tomando nota aí daquilo que eu estou falando, daquilo que você acha que é importante. Às vezes você não anota algo que é importante e de repente aquilo cai numa prova que você vai fazer no IF, no AETE, enfim. Então, tomar nota daquilo que está sendo da aula apresentada é uma dica bem interessante para você que é do nono ano, tá? Bom, a gente vai ver todas essas características discursivas, essas características básicas, nessa notícia agora que a gente vai ler aqui, tá? Vamos lá, a notícia está aí na tela para vocês, vai aparecer, pronto. É bem interessante de algo bem atual. Maio Amarelo quer conscientizar a sociedade sobre perigos no trânsito. Campanha realizada pelo Denatran, Foto Tomás Silva Agência Brasil. Bom, a gente já começa aí com o título, tá? Voltando aqui para mim, a gente já começa aí com o título, né? O título é o título principal. E aí você tem a imagem e já começa com uma legenda. Vamos continuar. O Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, deu início hoje, 3, à campanha Maio Amarelo. Com o mote, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Dá uma focada aí no texto, tá? Todo mundo olhando aí o texto. A iniciativa visa conscientizar a população sobre os cuidados necessários para que o país consiga reduzir o número de acidentes e de morte nas estradas brasileiras. Estão lendo aí comigo? Acompanha, tá? Criada em 2014, a campanha é realizada anualmente, sempre durante o mês de maio, em alusão ao 11 de maio de 2001, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a realização da década de ação para a segurança no trânsito. Devido às restrições da pandemia da Covid-19, este ano, as ações programadas aconteceram digitalmente. Entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito e demais órgãos do governo, empresas, entidades de classe e organizações da sociedade civil interessadas podem contribuir para reforçar as campanhas educativas e de fiscalização que tratam do papel que cada um tem a desempenhar em prol de um trânsito mais seguro. Só quero voltar aqui para um ponto bem interessante, pessoal. Que observem que logo nesse primeiro parágrafo aí, a gente tem o lead, ou seja, as informações básicas, informações essenciais. E logo em seguida você vai ter o corpo do texto. Pois é, o gênero textual notícia, ele, como a gente pôde observar, ele sempre vai focar num único ponto, numa única notícia, um único fato noticiado e vai esmiuçar. Não com riqueza de detalhes como a reportagem. Ele é mais preciso, a notícia ela é mais objetiva, ela é mais clara, né? Então, seguindo, pessoal. Abre aspas, é um momento importante para todo o país para a gente refletir e abordar um dos temas mais relevantes da nossa sociedade, que é a redução do número de mortes e de lesões graves no trânsito, fecha aspas, declarou o secretário nacional de Transportes, Marcelo da Costa Vieira, comparando o total de pessoas mortas ou vítimas de acidentes viários ao longo da última década aos óbitos decorrentes da Covid-19 no Brasil. De acordo com Vieira, ao longo da última década, o Brasil conseguiu reverter a tendência ao aumento do número de óbitos nas estradas, reduzindo em cerca de 30% o total de casos registrados no último ano em comparação a 2011. Ainda assim, o Brasil registra, em média, 30 mil mortes por ano. Essa notícia ela foi publicada no Diário de Pernambuco, no dia 3 de maio de 2021, às 17h24. 17 horas e 24 minutos. Pois é, pessoal, a gente vê um exemplo clássico de uma notícia, né, com todas aquelas características discursivas. A gente tem o título, tem o lead, tem a foto, tem a legenda, né? Pois é, o gênero textual notícia, ele vai trazer essas informações básicas, essenciais, mas de interesse público.
Então, podem observar que tudo aquilo que foi noticiado aqui ao longo dessas aulas sobre o gênero textual notícia sempre foi de interesse público. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que todo mundo esteja bem, espero que tenham aprendido bastante sobre esse gênero, tá? E tomem nota, o nosso desafio de hoje eu vou lançar um desafio para vocês. O desafio é ler, leiam bastante, leiam e tentem comparar. É notícia ou é uma reportagem? Tente observar as características discursivas do gênero textual notícia. Tente observar as características básicas do gênero na notícia. Tente observar logo no primeiro parágrafo da notícia aqueles questionamentos, aquelas perguntas, o que, quando, onde, como, por quê. E aí você vai treinando e você vai ficar expert em gênero textual notícia e reportagem, tá? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, né? E até mais, pessoal. Foi um prazer.